Salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com a assistência do nosso queridíssimo camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, gostem da nossa conversa e, se possível, deixem o like, deixem um comentário, que vocês sabem que é muito importante, a gente sempre leva em consideração, tá bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o livro Capitalismo Sem Rivais, O Futuro do Sistema que Domina o Mundo, de Branko Milanovic. Branko Milanovic foi economista-chefe do setor de pesquisas do Banco Mundial. Tá bem? Por mais ou menos 2 décadas, 20 anos, ele foi economista-chefe do setor de pesquisas do Banco Mundial. Então é muito importante a gente trazer o livro dele e também trazer uma perspectiva crítica, né? Porque é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E também analisar as principais propostas que ele aponta, né, e por que ele também encara como capitalismo sem rivais, né? Não considera então nenhum tipo de experiência socialista a rivalizar com o sistema capitalista, tá bem? Outra informação importante também é que hoje em dia, se não me engano, o Branko Milanovic trabalha na Universidade de Nova York. Eu não me lembro agora se ele é um professor permanente ou convidado, mas eu sei que ele atua lá. E o bom de trazer o livro dele aqui também é porque o livro dele se estrutura em conversar sobre a desigualdade social. E a desigualdade social, a gente sabe que é, principalmente para aqueles que assistem aqui o canal, é um debate extremamente importante, né? Pelo menos que a gente considera extremamente importante, tá bem? Então, para a gente pensar a abordagem do Branko Milanovic, é bom vocês terem em mente que, como o Branko Milanovic trabalhou aí por 2 décadas no Banco Mundial, ele tem uma perspectiva muito mais orientada para uma economia liberal, uma economia de mercado, né? Então, o livro dele em si eu considerei como se eu estivesse dialogando com um economista liberal, tá certo? Até mesmo que eu ache que o Branko Milanovic ele conversa bem com a teoria marxista e com alguns autores desenvolvimentistas, trago aqui 2 autores desenvolvimentistas que eu já li bastante, que eu gostava de ler mais seguido ano passado. Esse ano já meio que despontou um pouco, mas são obras relevantes, né? Que é o autor Joseph Stiglitz, que é laureado como Prêmio Nobel em Economia já, né? E também o Thomas Piketty, que vem fazendo inúmeros trabalhos historiográficos, né? De juntar dados contábeis e dados de patrimônios familiares para também discutir a desigualdade social. Lembrando que esses autores eles trazem uma perspectiva de retorno e importância do retorno, né? Do estado de bem-estar social, ou seja, ressaltando a importância do desenvolvimento estatal na economia, coisa que a gente sempre vem falando aqui no canal. E o Branko Milanovic ele já tem uma abordagem um pouco diferente, ele destoa um pouco desses autores, porque ele não ressalta o devido papel do Estado ou do bem-estar social na própria economia, tá bem? Por isso até que eu ressalto que eu considerei ele um economista mais liberal do que esses que eu geralmente dialogava, né? Que são liberais também, como o Joseph Stiglitz e o Thomas Piketty, tá bem? Mas ele conversa bem assim com as teorias tanto dos desenvolvimentistas quanto com o marxismo em si, né? Ele constrói uma análise bem interessante sobre as classes sociais, e ele até que tem um entendimento claro, bem claro, né? Sobre as classes sociais, mas ainda assim acaba sendo um tanto superficial, né? Acaba sendo um livro que não tem tanta profundidade. Jamais comparar com qualquer livro de um teórico marxista, seja de um marxista que nem queira se aprofundar tanto, né? Então não tem toda essa profundidade, tá certo? Mas ele constrói aí para falar que o capitalismo então é um sistema sem rivais e que os únicos antagônicos em si que ele cria como elementos polarizadores da economia global seriam a China, com um capitalismo que
ele caracteriza como capitalismo político, e os Estados Unidos da América com um capitalismo que ele acredita que represente um capitalismo liberal meritocrático. Tá bem? Claro que só nessa caracterização dele eu já poderia ter inúmeras divergências, né? E que eu acho que muitos pensadores ou que, sei lá, pessoas que vão ler a obra dele também vão ter discordâncias com essa caracterização. Além de ser simples, extremamente simplificada, né? Porque não traz em vista os variados tipos de capitalismo que a gente tem ao redor do mundo hoje, né? Tendo em vista que o capitalismo ele difere pela vasta diferença que tem entre ramos institucionais de cada país, de cada estado-nação. Então eu acho que ele acaba sendo um pouco simplista nesse sentido e caracterizando de forma equivocada o capitalismo chinês, tanto o capitalismo chinês quanto o capitalismo estadunidense, tá bem? Mas vamos lá. Ele caracteriza então que o capitalismo estadunidense seria liberal meritocrático, porque não teria uma presença estatal muito ampla, não teria um desenvolvimento de estado de bem-estar social elevado, seria muito mais disseminado e influenciado ideias relativas à meritocracia e ao desenvolvimento individual, né? E, portanto, também geraria um problema relativo ao ponto do capital ficar se apropriando da própria renda e, com isso, o 1% mais rico da população acaba se apropriando muito tanto das relações econômicas quanto também do poder político, né? E aí, até nesse ponto já dá para não entender como ele caracteriza isso de meritocracia, né? Ou até como ele também não entende o capitalismo estadunidense como um capitalismo de Estado. Desconsidera todas as correntes relativas à indústria nascente, que é muito presente na literatura econômica, né? Falando sobre a indústria nascente, a importância de incentivar a indústria nascente. Isso foi muito presente lá nos Estados Unidos, né? Eu, particularmente, sempre considerei os Estados Unidos como uma economia, um capitalismo de Estado, né? Basta ver os gastos deles com militarismo, os gastos sociais deles também são relativamente elevados, não são tão baixos assim, né? Então eles sempre tiveram um Estado presente na economia, ou se não foi tão presente assim a ponto de antagonizar com a iniciativa privada dentro da economia nacional estadunidense, pelo menos de uma forma dirigista, né? Dirigente, eu chamaria, o Estado foi na economia estadunidense. Sempre teve um viés dirigente, né? Mas, enfim, o autor, então, o Branko Milanovic, considera como se fosse um capitalismo liberal meritocrático, né? E que aí teria essas características aí que eu mencionei para vocês. Diferente já do capitalismo político chinês, que ele daí vê como que tem mais presença estatal, seria também mais presença de corrupção, né? Porque como tem mais influência estatal, invariavelmente teria mais presença de corrupção, né? Também teria uma burocracia extremamente eficaz e inteligente em alocar recursos, ponto esse que eu saliento, que eu até concordo, né? E o principal seria que, enquanto um está destinado a não amparar tanto assim as suas empresas ou a sua burguesia nacional, os chineses estariam sim preocupados em motivar, influenciar, em dar os recursos devidos à sua burguesia nacional. Sendo que ele mesmo traz no próprio livro que na China a burguesia nacional está sob influência do Partido Comunista Chinês. Ou seja, ele mesmo reconhece que quem detém o poder político em última análise na China é o Partido Comunista Chinês junto com o Estado. Tá bem? Então, nesse ponto já eu fico tipo, cara, então, se tu reconhece que lá eles têm uma burguesia nacional que é muito mais comandada pelo Estado, tanto pelo Estado como pelo partido, e que isso não tem nos Estados Unidos, pelo menos ele reconhece, assim como nos Estados Unidos não tendo essa burguesia estando abaixo do Estado, pelo contrário, ele reconhece lá como se a burguesia tomou de assalto, tomou de conta o Estado,
né? Ele reconhece isso, né? Inclusive, se não me falha a memória, ele ressalta o quanto as elites econômicas tiveram importância na vasta maioria dos processos eleitorais estadunidenses. Tá bem? Então ele mostra como o poder político nos Estados Unidos foi capturado pelas elites econômicas, né? Enquanto o poder político na China não é dado pelas elites econômicas. Tá bem? É do Estado e do partido. Então só aí já me chama a atenção, porque, poxa, isso para mim não soa como capitalismo. Né? Só que ele vai no sentido contrário, de, poxa, ele reconhece que como tem propriedade privada na China, e essa propriedade privada é substancial, não é uma propriedade privada em frações minoritárias da economia nacional chinesa, ele diz que isso seria, sim, um capitalismo. Porém, capitalismo político, porque teria muita presença estatal e incentivo estatal. Tá bem? Só nesse ponto, por exemplo, como comentei já, a gente comentou inclusive, né, porque o Tomás estava junto nesse vídeo, naquele falando sobre o socialismo chinês, vocês podem notar que seria interessante ao Branko Milanovic ler um pouco do nosso grandíssimo pensador brasileiro aqui, o Elias Jabbour, né? Porque ele traz também para esse debate o quanto o poder político chinês é do partido, é do Estado e são eles que dirigem tanto o plano econômico, jurisdicional, social, qualquer tipo de política pública, é do Estado e do partido, não tem burguesia mandando lá, tá bem? A única coisa que existe lá vai ser tensões dentro do próprio partido, né? Por conta da burguesia estar buscando elevar os seus interesses e botar os seus interesses para a pauta, né? Mas é uma sociabilidade totalmente diferente das ordens capitalistas que a gente tem aqui no Ocidente, tá certo? Então, só nessas caracterizações dele para falar sobre os sistemas, eu já tenho enormes discordâncias, né? Já dá para ver, pessoal. E é claro, eu sei que o Branko Milanovic deve ser um cara que estuda muito mais que eu e compreende muito mais que eu sobre economia e sobre institucionalidade em si, né? Mas, mesmo assim, eu não quero ser despretensioso ou arrogante, mas me soa muito superficial, me soa muito simples as caracterizações que ele faz, né? E assim como ele também não ressalta a importância e a relevância do retorno do estado de bem-estar social e da presença estatal na própria economia, né? Mesmo que ele fale que a China tendo essa presença estatal e esse direcionamento do Estado na economia, isso dá mais dinamismo e mais crescimento econômico, ele inclusive ressalta isso, mas ainda assim traria muitos outros malefícios como corrupção e distorções econômicas, né? E, enfim, assim, não parece aos meus olhos que aquilo trata-se de um capitalismo político, né? Quando a gente analisa o caso chinês, tá bem? Principalmente se a gente avalia a institucionalidade criada pelo socialismo chinês, né? Se a gente avalia o sistema jurídico chinês, é um sistema bem diferente, né? Bem diferente mesmo, né? Não é uma coisa só, são mecanismos processuais que são diferentes. Não, pessoal. A forma do sistema é totalmente diferente do sistema jurídico ocidental, tá bem? Mas aí tá. Então, ele traz esse bojo de caracterizações aí de o capitalismo estadunidense sendo a maior referência. Ele não ressalta muito os europeus, até porque os europeus, né, pessoal, a gente sabe, é uma subespécie aí, é um subgênero do capitalismo estadunidense, né? A Europa podia se chamar assim, né? Estados Unidos da Europa, basicamente isso. Mas o final do livro, assim, nas partes finais, ele vai retomando, então, ressaltando as propostas que ele vai dar conta, né? Que ele acredita que são eficazes e que são viáveis na economia global. E também ele dá uma brincada com a futurologia em falar qual que ele acha que vai ser o desenho da economia global ao longo dos próximos anos.
E aí ele vai falando que vai acontecer, de certa forma, uma convergência entre o capitalismo liberal meritocrático, representado pelos Estados Unidos, e o capitalismo político, representado pela China. Tá bem? Ele acredita que teria, então, uma certa convergência, uma certa assimilação entre as duas formas de capitalismo. Tá bem? Ou seja, ele não acreditaria, então, que talvez teria uma possível cisão ou algum tipo de isolamento entre os dois países, né? Até porque ele ressalta também o quanto a economia chinesa é presente, faz parte da economia global, ela é extremamente integrada nas outras economias, né? Nos outros estados-nações. Então é extremamente difícil isolar a China, extremamente difícil, né? Mas acaba sendo um pouco, eu diria, idealista nesse sentido, né? Acreditar que os interesses vão convergir e que, sei lá, todo mundo vai fazer uma ciranda, uma roda, vamos tocar um pagode, né? Fumar uma erva e tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bacana. Né? A gente sabe que seres humanos são seres históricos, a gente é imprevisível, a gente não tem como brincar assim com a futurologia. Mas claro, né? A gente pode sempre arriscar e tudo bem do autor fazer isso na obra dele, né? Mas eu particularmente discordo, acho meio idealista pensar que isso vai acontecer. E também acho bem idealista as propostas que ele sugere, né? Como eu disse para vocês, ele subestima o papel do Estado na economia, tá? E não só o direcionamento do Estado, mas também as políticas públicas de Estado de bem-estar social. Ele subestima isso no combate à desigualdade, eu diria pelo menos que subestima, comparado a pensadores como o Piketty e o Stiglitz, que eu nomeei antes. E, além do mais, as propostas dele são num sentido de a gente precisa assegurar que o trabalho tenha mais igualdade, né? E assegurar condições de igualdade no próprio mercado de trabalho, né? A gente concorda e tal, mas ainda assim são propostas idílicas, né, para o momento atual que a gente vive, de uma ofensiva neoliberal, tudo bem? E ele também diz que a gente precisa ter maiores formas de retenções do grande capital, ou seja, a gente precisa ter mecanismos jurídicos para que controlemos os fluxos internacionais de capitais. Tá certo? Porque a concentração de riqueza derivada dos fluxos internacionais de capitais é tremenda. Isso eu já disse aqui no canal, já conversei com você sobre isso, né? Sobre controles de fluxos internacionais dos mercados financeiros. A gente sabe o quanto isso gera de problema relativo à evasão fiscal, não pagam impostos, isso fica lá num paraíso fiscal, enfim, né? É usado para lavagem de dinheiro, para o mercado negro, enfim, né, pessoal? Ele traz, então, que a gente precisaria desenvolver mecanismos jurídicos. Eu, particularmente, conhecendo um pouco da teoria jurídica, eu já sei o quanto foi pensado já e, de fato, pessoal, o debate sobre controles dos fluxos internacionais relativos às finanças, esse debate já está relativamente avançado. Só que não adianta a gente ter conhecimento sobre e dados sobre os países que são paraísos fiscais, formas de taxar, formas da gente dar destinação dos recursos. Não adianta só isso, pessoal. A gente precisa do quê? O principal, vontade política. Vontade política. Né? Não basta ser só o plano de propostas pronto, a gente precisa ter movimentação política nesse sentido. E coisa que na nossa realidade prática é bem distante. Né? Bem distante. Então aí ele faz aí propostas que deveria ter mais formas de retenção da concentração do grande capital e mecanismos de igualdade dentro do mercado de trabalho. Inclusive ele tem pontos até que são bem chocantes. Tem um ponto que ele diz que que deveria ser reduzido os direitos econômicos daqueles imigrantes que vêm a um país que tenha um estado de bem-estar social mais bem construído. Né? Ele
uma das propostas deles, pessoal, isso foi uma coisa que meio que me chocou, tá certo? Mas atentem. Ele traz como uma das propostas de que seria viável, de que seria interessante, lembrando sempre que o livro inteiro está sendo construído debatendo sobre a desigualdade social, ou seja, o combate evidente da desigualdade social. E aí ele traz que uma das propostas seria, poxa, no país que tem um grande estado de bem-estar social, para a gente não ter muitos fluxos migratórios, a gente teria que desenvolver mecanismos de que, olha, quando um imigrante entra num estado-nação que tem um estado de bem-estar social forte e que tem uma arrecadação de impostos muito alta para o seu cidadão nacional, esse cara seria permitido que a gente reduzisse certos direitos econômicos dele. Isso aí foi meio grave, né? Achei meio chocante. Né? Acho nada a ver. Né? Para quem está pensando desigualdade social, falar em reduzir direitos econômicos de imigrantes, né? Aqueles que já estão numa situação de vulnerabilidade e que vem ainda no nosso Estado-nação, vamos supor, né? Que tem um estado de bem-estar social bem construído. Eles vêm e vão fazer tarefas que a vasta maioria dos nossos cidadãos não querem fazer, não querem se arriscar, e eles vão estar lá cumprindo, e ainda assim a gente teria o direito de reduzir certos direitos econômicos deles. Meio chocante, né? Meio chocante. Mas assim, vale a pena a gente ler o livro e trazer ele aqui para discussão. Eu trouxe principalmente porque ele é um cara que trabalhou 20 anos num setor de pesquisa do Banco Mundial. Ele é renomado aí, é um cara consultado quando o assunto é desigualdade social. E eu também já vi vários economistas liberais trazendo o livro dele para falar e dialogar sobre desigualdade social. Né? Então acho importante a gente ler esse livro e trazer a perspectiva mais crítica dele aqui do canal, para também a gente conversar sobre a desigualdade social e ver o quanto o pensamento desses economistas liberais ou até ideólogos, né? Eu não quero falar que ele é um ideólogo, porque eu não acredito que a obra dele seja uma peça de propaganda, né? Longe disso, pessoal. Mas acaba sendo tão simplista, tão dentro dos alicerces liberais, a obra dele é construída, que é quase uma propaganda, né? Quase uma propaganda. Eu, quando vi o título, por exemplo, do livro e vi Capitalismo Sem Rivais, me chamou muita atenção, sabe? Eu fiquei, poxa, audacioso, hein? Audacioso, pra cima de nós. Audacioso. Aí pensei, pô, o cara deve ser profunda coisa. Né? O cara vai ter que construir bem isso aí. E achei que ele ia falar de mais experiências socialistas, né? Mas não, foi uma caracterização simplista, né? Usou de descrições, na vasta maioria dos casos, que eu diria assim, meio tecnocráticas, com propostas idealistas, pensando, poderia fazer assim, assim, assado. Mas se a gente pensa na viabilidade, quase zero, né? Fora de que são propostas muito mais ligadas a um liberalismo progressista, eu chamaria assim, liberalismo progressista, do que propriamente um combate verdadeiro e digno contra a desigualdade social, né? Então, difícil assim o trabalhador médio ou, sei lá, algum movimento democrático se basear na obra do Branko Milanovic para fazer algum plano de governo ou algum tipo de combate à desigualdade social. Não. Particularmente eu acho que não. Só acho que vale a pena a gente ter aqui para conversar sobre ele, ver o quanto esses economistas liberais são superficiais na maioria das vezes, acabam sendo simplistas e, de certa forma, acham que estão trazendo um debate que é muito novo, né? E, nossa, sei lá, descobriram agora, né, que a desigualdade existe. Mas enfim, seria isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já está ficando longo. Então, até a próxima, um beijo para vocês. Até mais.